noite a todos. Senhor, meu Deus, que está no céu, nós te agradecemos, Pai, pelas bênçãos que nós temos recebido até este momento, Pai. Guardando aqui pela tua igreja, Pai, tomando todos nas tuas mãos, Pai, para que nós venhamos a ser abençoados e guardados pela tua presença, Pai. Se tem algum enfermo aqui, Pai, que o Senhor vai curando, vai libertando todas as enfermidades. Todo problema, Pai, que tiver, que o Senhor vai libertando com o teu sangue, com o teu poder, Pai. Guardando aqui pelo pastor, pela pastora, que o Senhor toma sempre em tuas mãos, Pai. Para que ele seja sempre esse pastor cuidadoso e zeloso pelas suas ovelhas, Pai. Guardando pelos adolescentes, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai. Guardando por todos meus parentes, pela minha filha, pela minha neta, que o Senhor possa resolver todos os problemas, Pai. Para que ela seja sempre guardada e sempre amparada pelas tuas mãos. Guardando também para os meus filhos, Pai, para aqueles que são crentes e aqueles que ainda não são, Pai. Porque tu sabes que tudo é o tempo de Deus, Pai. E eu estou esperando que um dia eu vou cantar e louvar essa alegria aqui na igreja, Pai. Assim eu espero da tua presença, Pai. Leva cada um para o seu lar, guardado pela tua presença, pela palavra que vai ser lida aqui, ó Pai, para que fique gravada em cada coração, como letra viva que nunca se apague. Assim eu te entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Deus abençoe, tá? Cuidado ali para descer ali, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Atos capítulo 10. Depois a gente bota o tema. Primeiro a gente vai ler o texto, depois a gente lê o tema. Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 23. Irmãos, eu, sem querer incomodar os irmãos, né? Já ficaram muito tempo em pé, mas eu queria pedir, por favor, quem puder ficar em pé agora para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler esse texto, que é uma passagem maravilhosa, né? Como é toda a Bíblia. Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 23. Amém? Eu vou ler aqui. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente que durante uma visão, cerca da hora 9, um anjo de Deus que se aproximou dele lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis e de aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez a voz lhe falou: Ao que o Senhor purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio,
tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu, a quem buscais, a que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Amém? Deus abençoe, pode sentar. Obrigado, irmã Leni. Foi a irmã Leni que trouxe, né? Amém. Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração é esse aqui, ó. Êxtase espiritual. Fala comigo assim, êxtase espiritual. Irmãos, esse texto aqui me tocou e essa palavra também mexeu muito comigo. Eu acredito que Deus quer que nós venhamos experimentar as coisas boas dessa vida. No mundo aí, existe até drogas que têm esse nome de êxtase. Pessoas, às vezes, né, que têm que usar certas substâncias para poder anestesiar alguma dor ou buscar alguma euforia, alguma coisa. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que há um êxtase espiritual. Há um êxtase que faz bem, que não faz mal. Tem êxtase que destrói. Tem êxtase que você perde a família, tem êxtase que você perde a esposa, tem êxtase que você perde o emprego, tem êxtase que você perde todas as alegrias, mas tem um êxtase que é do céu, que renova a tua vida, renova a tua família e faz tudo novo na tua vida. Quem crê diz amém. Então, em nome de Jesus, irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Então, quem sabe entrou hoje alguém aqui, quem sabe um jovem que está paquerando com o mundo de entorpecentes, o mundo de drogas, ou quem sabe não é necessariamente uma substância, mas é algo do mundo, alguma ilusão do mundo que está tentando seduzir. A própria sexualidade, o próprio dinheiro está virando um êxtase na sua vida e você está sendo roubado da presença de Deus e o Senhor quer te trazer para o eixo, o Senhor quer te trazer de volta, o Senhor quer te colocar na presença dEle e Ele quer te dar a verdadeira alegria. Amém, igreja? Dá um glória a Deus, um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra aqui eu creio que Deus quer falar com alguém aqui hoje. Deus quer falar com pessoas aqui, porque, irmãos, tem hora que a vida está tão pesada. O livro de Provérbios fala muito o seguinte: bebida, você, no sentido, dava para a pessoa que está sofrendo. Aquele que tem a alegria do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele busca a presença de Deus, ele ora, ele busca, ele é cheio da presença de Deus, e a gente vence na presença do Senhor. A gente não precisa se embriagar, não precisa buscar o vício, procurar o êxtase espiritual, o arrebatamento de Deus. Vai ter um arrebatamento no dia final, mas nós podemos viver hoje alguns lampejos, porque aqui o êxtase quer dizer ficar fora de si. Ficar fora de si. E primeira coisa que nós queremos destacar aqui: Deus prepara um mensageiro e o ouvinte. Quando eu olhei para esse texto aqui, irmãos, eu fiquei pensando, tem hora, irmãos, que nós temos que ter essa responsabilidade dupla, do púlpito e do banco. Nós precisamos pedir a Deus para se preparar para o culto. Nós precisamos falar: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu quero algo diferente. Quarta-feira, irmãos, quem esteve aqui pôde viver um momento extraordinário aqui na igreja. Irmão, quarta-feira a gente não sabe se o céu desceu, se a igreja subiu. Eu só sei que foi algo tremendo aqui quarta-feira. Em casa eu falo com muita humildade aos irmãos. Eu sempre oro pela igreja, mas você sabe aquele dia que você ora e fala: Senhor, faz algo diferente, faz algo. E Ele fez.
E ele fez, irmãos. Mas eu queria que você entendesse que Deus prepara o mensageiro, Deus prepara o ouvinte. Irmãos, imagina só, Cornélio, ele era um centurião, um líder de 100 soldados, é a espinha dorsal do exército romano, um homem poderoso. Imagina só, devia ser um guarda-roupa duplex, não é? Forte, um homem, quem olhava para ele, um homem de guerra, mas dentro do coração dele tinha uma fome de Deus, dentro do coração dele tinha um desejo de adorar a Deus, de buscar a Deus tremendamente, e ele fazendo esmolas, orações, jejuns, consagrando a vida dele a Deus. Houve um momento que Deus falou assim: anjo, vai lá. E o anjo foi, e o anjo visitou ele, irmãos. O anjo visitou um homem que não era nem um judeu, ele era um soldado romano, inimigo de Israel. E ali aquele soldado estava ali, o anjo apareceu. E o mais interessante, o anjo não pôde pregar o evangelho. Porque pregar o evangelho é função do povo de Deus, é função dos crentes. Um anjo não vai pregar para o seu filho, para a sua filha. Um anjo não vai pregar para o seu familiar. O anjo, a única coisa que pode fazer é assim, ó, procura Pedro, procura o irmão tal, procura a irmã tal. É o que o anjo pode fazer, irmão, porque o anjo não pode pregar o evangelho. Isso é a missão da igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então nós temos a missão de pregar. Então ali Deus estava preparando aquele ouvinte, Deus estava preparando. E eu quero crer, irmãos, que teve gente que entrou aqui hoje, que Deus tem preparado você. Deus tem preparado você para algo novo. Deus tem preparado você para algo extraordinário. Deus está te preparando. Diga assim: Deus está me preparando. Em nome de Jesus. Toma posse, irmãos, essa palavra. Agora, por outro lado, imagine só, o apóstolo Pedro chegou lá na casa do homem lá e estava com fome. Acho que isso é coisa de pastor, né? Coisa de pregador do evangelho, está com fome. E o pessoal foi preparar comida, ele subiu poeirado. E naquela época não tinha telhado, era uma laje. E ele falou assim: eu vou aproveitar o tempo, vou orar, vou buscar o Senhor. E o que aconteceu? Tem pessoas que às vezes acham que seguir Jesus, estar na igreja é coisa chata. Irmãos, a coisa mais extraordinária que tem é o evangelho de Jesus Cristo. Amém, igreja? E ali Pedro começou a orar. Daqui a pouco ele teve fala comigo, êxtase. Eita glória, hein? Já pensou, você está lá no teu trabalho, de repente, né? Deus te visita lá com um mistério profundo lá. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus faz isso, irmãos. Eu conheço um amigo meu que um dia ele estava no restaurante, daqui a pouco o garçom com bandeja e tudo, pá, e tal, e Deus usou o homem lá no manto, lá da bandeja lá. O outrozinho estava lá passando pano lá no hospital, daqui a pouco a antena ligou no trono e também. Então Deus pega a pessoa no meio da lavoura. Deus pega a pessoa onde Ele quer, e Deus usa, e Deus fala, e Deus opera maravilha. Tem que estar com o ouvido sensível à voz de Deus. Eu quero, você quer? Diga amém. Então, irmão, nós podemos, porque Jesus rasgou o véu. E o apóstolo Pedro teve um arrebatamento de sentidos, e ele está lá, e ele viu uma coisa, negócio de alimentos impuros para um judeu, e a voz se mata e come. Ele, Deus me livre e guarde, ele estava tendo um pesadelo. Mas no fundo era aquilo que Deus estava preparando ele, porque os gentios, para um judeu, era um povo impuro. E Deus estava preparando ele, irmãos. Às vezes tem pesadelo que vai virar bênção na sua vida também. Às vezes tem visões que você está até com medo, mas não se assusta não. Deus está no controle, Deus está te abençoando, Deus tem sempre o melhor para você. O apóstolo Pedro ali estava com medo, ele estava preocupado de pecar contra Deus, mas não, Deus estava preparando o pregador, Deus estava preparando o mensageiro. E eu creio que Deus te trouxe aqui porque Deus está te preparando para levar mensagem para pessoas. Deus está te preparando para levar o evangelho a pessoas da tua família. Deus está te preparando para levar o evangelho a pessoas que você nem imagina, outras cidades. E levar o evangelho, irmão, pode ser de um púlpito ou numa conversa. O negócio é pregar o evangelho, irmãos. Jesus, as maiores mensagens de Jesus, ele pregou para uma pessoa. A mulher samaritana. Nicodemos, uma pessoa. Jesus dava o melhor dele, e você tem que ficar ligado, porque Deus prepara o mensageiro e Deus prepara o
ouvinte. Quem está entendendo, diga amém. Segundo, Deus amplia a visão espiritual do mensageiro e do ouvinte. Irmãos, aquele homem estava feliz em ser um homem temente a Deus. Ele estava feliz em orar, jejuar, fazer esmolas. Ele estava feliz porque um anjo apareceu para ele, mas faltava o principal. Ele ainda não era salvo. Ele ainda não era salvo, Johnny. Um homem que viu anjo, Johnny, ele não era salvo. Ele não era salvo ainda. Ele tinha que ouvir a pregação do evangelho. Então, quem sabe tem gente aqui que você disse: eu já tive, pastor, experiências tremendas com Deus. Aleluia! Mas a pergunta é: você já foi na cruz de Cristo? Alguém já pregou o evangelho? Você já se arrependeu? Você já entregou sua vida para Jesus? Porque senão Ele quer ampliar a tua visão. Ele quer completar, não somente ser um religioso temente a Deus, mas ser um salvo. Tem salvo aí? Dá glória a Deus e aplaude a Deus. Precisa não dormir. Aleluia! E o apóstolo Pedro, o Pedrão, o Senhor abrindo a visão dele. Já tinha tido o Pentecoste lá dos judeus, já tinha tido o Pentecoste samaritano e agora o Pentecoste dos gentios. Eita coisa linda! E você vai ver já já. Então, eu queria que você pudesse hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe se tem gente aqui que tem coragem para dizer: Senhor, eu quero me colocar na brecha. Senhor, eu quero me colocar à tua disposição. Eu quero ser um vaso. O vaso quebrou, ele vai fazer de novo, mas um vaso novo para a glória de Deus. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Gente que tem medo de batismo vai perder medo de batismo. Gente que tem medo do Espírito Santo não vai ter mais medo. Irmãos, eu lembro que meu pai, ele tinha uma Bíblia lá em casa, o maior respeito, mas não lia. Ele tinha o maior respeito da Bíblia, porque disse: não, o dia que eu ler esse livro, eu vou ter que mudar. Então deixa o livro quieto. Tem um monte de gente que é assim, irmãos. Tem um monte de gente que tem Bíblia em casa, tem o maior respeito. Tem um monte de gente que passa na porta de igreja assim: ó, aquela igreja lá é bênção. Ó, os obreiros daquela igreja lá é bênção. O pastor ali é bênção. Mas ele não vem porque ele tem medo. Medo de se render, medo de se entregar. Ele evita vir na igreja porque ele sabe que Deus tem uma obra na vida dele. Deus tem uma obra na vida dela. Mas hoje é noite de ampliar a visão. Hoje o ouvinte vai ampliar a visão, vai ser igual aquele rapaz. Ó, já tá bom aí, tu tem que mudar de nível. Fala com o teu irmão assim: tem que mudar de nível. Tem que mudar de nível. Ele tinha que mudar de nível, mudar um nível de um temente a Deus, de um homem de oração, um homem caridoso para um homem salvo. Ser promovido a um filho de Deus. Ser promovido a uma filha de Deus. Amém, amados? Dia 31 de dezembro vai ter batismo aqui, em nome de Jesus, irmãos. E Deus está preparando gente. Deus está tocando o coração de crianças aí. As crianças estão com uma vontade, uma disposição. Está chegando notícia aí. E que Deus vai tocar no coração de pessoas mais velhas aqui também. Eu quero dizer para você que com 25 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. Com 26 anos eu fui batizado. E você sabe o que eu me arrependo? De não ter feito antes. É isso que eu me arrependo. O meu maior arrependimento é de não ter entregue a minha vida para Jesus antes. Então, chega de êxtase desse mundo. Agora é êxtase do céu, é êxtase de glória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E vamos para o último ponto. Deus tem experiências espirituais maravilhosas para os seus filhos. Irmãos, Cornélio viu um anjo. O apóstolo Pedro teve êxtase. Se a gente parar para pensar, eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que viver coisas assim, não. Mas a Bíblia diz que é para pedir e dar-se-vos-á. Buscai, batei. Não sou eu. Deus está querendo, irmão, eu quero dizer para você, Jesus conquistou algo para nós na cruz do Calvário. Ele conquistou, está conquistado, irmão. Eu gosto muito daquele hino.
tudo que Jesus conquistou na cruz. Só não canto para não maltratar teu ouvido. É direito nosso, é nossa herança. Irmãos, é dado pela graça, é dado por fé. Se você crê nos dons espirituais, você crê que Deus pode te usar nos dons espirituais, você vai voar nos dons do Espírito Santo. Tem gente aí, irmão, que está com o talento dele enterrado. Mas até esse final de ano Deus vai desenterrar esse talento aí. Esse dom seu vai fluir, você vai voar nas asas do Espírito Santo para a glória de Deus. Porque, irmão, as pessoas às vezes que estão no mundo, às vezes são tão dedicadas ao mundo, né? As pessoas são tão dedicadas e quando se convertem, mais ainda, mais zeloso, mais dedicado. Deus quer fazer maravilhas na nossa vida. Irmãos, isso aqui tocou muito o meu coração. Irmãos, eu quero que você entenda o seguinte, experiências espirituais, o principal é ter a salvação em Jesus. Diga amém. Mas eu quero dizer para os irmãos, que muitas vezes a nossa vida cristã, ela está sem graça, porque a gente está acomodado. A nossa vida cristã, ela está sem muito brilho, porque realmente a gente não entendeu que a palavra do Senhor é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo. Irmãos, eu não esqueço aquela passagem de Elias, quando Elias pega a capa, joga e abre o rio, e ele vai, e Eliseu fala assim, eu quero porção dobrada. E na hora que ele vai, a capa fica, Eliseu pega a capa e diz assim, onde está o Deus de Elias? Mas só que a pergunta hoje é também, onde estão os Elias de Deus? Porque o Deus de Elias está ativo na terra, irmão. O Deus de Elias continua o mesmo, Ele é o grande eu sou, Ele é o todo-poderoso, Ele é o santo de Israel, Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, Jeová Jirê, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o todo-poderoso, Ele não mudou nada. Agora, e os vasos? E os vasos de Deus? E as pessoas? Meu irmão, se apresenta para Deus nessa noite, está chegando aí um final de ano, está chegando um final de ano, e eu creio, irmãos, que essa palavra que Deus não me deu à toa, Ele não faz nada à toa. Deus está querendo dizer o seguinte, o mundo experimenta essas coisas, essas porcarias, me desculpe a palavra, mas Ele quer que a igreja dele experimente coisas extraordinárias. Ele quer que a igreja dele experimente uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, algo extraordinário. Deus pega você e faz um mistério muito profundo. Esses dias eu preguei que 2 e 2 é 4 no mundo natural. 2 e 2 é mistério. E eu quero dizer para você que você e o Espírito Santo é imbatível. Nós e o Espírito Santo somos imbatíveis. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Agora a Bíblia diz, quem enviarei e quem há de ir por nós? O Senhor continua clamando em Isaías a mesma coisa. E cadê o eis-me aqui? Deus está querendo ouvir o eis-me aqui. Irmãos, não é comum a gente fazer essa oração de consagração de obreiros, não. Mas eu estava ali e senti essa direção de Deus para fazer. E eu quero dizer para você que Deus tem uma unção para a sua vida. Deus tem algo extraordinário para derramar sobre a tua vida. Essa noite, esse final de ano, Deus quer fazer um rebuliço na nossa vida espiritual. Eu quero chamar o ministério, eu vou aqui para frente. Eu quero continuar a leitura. Vou te convidar para ficar em pé, que aí nós já vamos partir para a conclusão. Nós lemos até o 23. Vamos ler o 24 em diante. Atos 10, 24 em diante, quando Pedro chega lá na casa de Cornélio. Quem está acordado, diga amém aí. No dia, pode desligar a luz aí, por favor. No dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio. Estava esperando por eles, tendo reunido seus quê? Parentes e amigos. Irmãos, nós que amamos a Jesus, nós temos que amar a salvação da nossa família. Nós temos que pedir a Deus essa graça de reunir a nossa família para ouvir a palavra de Deus. Eu quero profetizar que 2025, a tua casa, meu irmão, vai estar cheia dos teus parentes lá,
A nossa casa vai estar cheia da nossa família para ouvir a palavra de Deus. Quem crê, diga amém. 25. Aconteceu que, indo Pedro a encontrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se aos pés, adorou. Espera aí, um centurião, um capitão de guerra, ele se ajoelhou diante de um judeu. Aí mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Irmãos, na igreja de Jesus todos nós somos iguais. Independente se tem um dom que aparece mais do que o outro, só Jesus é o cabeça da igreja. Só Ele é o dono da igreja. Só Ele comprou a igreja com precioso sangue. Só Jesus pode te abençoar. Eu não posso, ninguém do ministério de louvor pode, mas o Todo-Poderoso, o dono da igreja, pode te abençoar nessa noite. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Quem sabe entrou alguém hoje aqui se achando indigno. Esquece, meu irmão, você é do Senhor. Por isso, uma vez chamando, vim o quê? Sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9 da oração, 3 da tarde, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope e chama Simão. Chama José Carlos agora, chama Oséias, chama Joel, chama você, chama alguém para pregar. Manda, pois, alguém a Jope, chama Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se esse hospedado em casa de Simão, curtidor de couro, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que foi ordenado da parte do Senhor. Irmãos, esse aqui é o sermão que Pedro nunca terminou. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Fala comigo, se Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer te usar, tá, meu irmão? Deus quer te usar, tá, minha irmã? Pelo contrário, em qualquer nação, pode ser Brasil, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Fala comigo, 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 Jesus Cristo. O nome que quebra cadeias, liberta, cura. O nome sobre todo nome. Aleluia. Este é o Senhor de todos. Dá um aplauso, igreja. Pedro vai ser interrompido. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Irmãos, olha que versículo lindo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por onde? Ele está andando agora aqui. Andou por e vai andar lá na tua casa também. Ele vai andar lá no teu trabalho também. O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, fala comigo assim, nós somos testemunhas. Vou continuar aqui. De tudo que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E agora aqui, irmãos, a mensagem.
o qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. O madeiro, o Calvário, onde Ele levou os nossos pecados. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois de ressurgir dentre os mortos. E olha só, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe, fala comigo assim, recebe remissão de pecados. Esse é o sermão que nunca terminou. 44. Ainda Pedro o Espírito Santo assim, Pedro já falou muito, deixa comigo agora. Ainda Pedro falava essas coisas quando, fala comigo assim, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se que também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para esses que não sejam batizados? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles alguns dias. Deixa o 44, só mais um pouquinho. Irmãos, a coisa mais linda é quando a gente está fazendo algo e o Espírito Santo interrompe. Deixa o Espírito Santo interromper, meu irmão. Deixa o Espírito Santo te interromper, minha irmã. Deixa o Espírito Santo interromper na tua educação do teu filho. Deixa o Espírito Santo interrompê-la na administração do teu lar, do teu negócio. Deixa o Espírito Santo interromper. Deixa ele vir. Deixa ele cair sobre a tua vida. Quem está ligado aí? Aqui, meu irmão, para a igreja que já tem o Espírito Santo, é só ser cheio, é só ser lotado, é viver um êxtase, não o êxtase desse mundo que destrói famílias, rouba a saúde, leva à falência, mas o êxtase de glória, o êxtase de poder, o êxtase de maravilha. Amém. Glória a Deus. Santo Deus e Pai, vem sobre nós, Senhor. Prepara a minha vida, prepara a vida dos teus pregadores, professores, obreiros. Prepara a vida dos ouvintes. Prepara, Senhor, aqueles da nossa família, meu Pai. Visita agora cada casa, que do Senhor dá ordem ao anjo. O Senhor dá ordem ao anjo, em nome de Jesus. Prepara-nos, Senhor, amplia a nossa visão. Nós queremos viver esse extraordinário do Senhor. Nós não queremos, Senhor, os êxtases desse mundo, mas nós queremos os êxtases do céu, de glória, do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Queremos essa ousadia, essa coragem, que pessoas possam voltar para casa hoje, meu Pai, de uma maneira que tem gente que fala assim, o que é que tu comeu? O que é que tu bebeu? Onde é que você foi? Não vai te conhecer. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, não poupa ninguém aqui hoje. Não poupa ninguém. Vem, 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 vem.